Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Vinícius Marins e hoje nós vamos trabalhar um tema que andou adormecido nos últimos anos, mas que recentemente vem despertando com certo entusiasmo. Vamos falar sobre privatizações. O novo governo federal tem colocado o tema das privatizações como um dos eixos estruturantes das discussões políticas e econômicas desse início de 2019. Numa recente declaração em evento para o mercado financeiro, o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do governo, Salim Matar, afirmou que se pretende deixar apenas a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras fora do rol das privatizações. E mesmo no caso dessas estatais, a ideia é de que se desfaçam de boa parte dos seus ativos, passando a revelar uma estrutura mais enxuta. De acordo com o secretário, permita-me aqui repetir a sua manifestação, temos que mostrar efetivamente que esse ufanismo custa caro. Precisamos nos desvencilhar dessas coisas. O Estado não tem que ser produtor de petróleo, ele diz. Ele tem que ser gestor do dinheiro que pertence ao cidadão pagador de impostos. Também recentemente, no Fórum Econômico Mundial na Suíça, o ministro da Economia Paulo Guedes disse que o governo espera conseguir 20 bilhões de dólares em 2019 com a alienação de ativos, que até o fim do mandato de Bolsonaro, a Petrobras deve ter vendido quase todas as suas subsidiárias. São iniciativas que se colocam, sem sombra de dúvida, como um pilar do programa de requalificação fiscal do governo federal, medidas importantes para solver o problema do nosso déficit nominal e da dívida pública. Dentro do próprio governo, no entanto, é possível perceber que o assunto passa longe da unanimidade. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, declarou numa recente entrevista não ser, por exemplo, favorável à privatização dos Correios, ao menos por enquanto, ele dizia. Como a gente pode notar, o vice-presidente reflete nesse comentário uma premissa compartilhada por muitos dentro e fora do governo, que é a seguinte: estatais lucrativas não devem ser privatizadas. Bom, nesse vídeo eu gostaria de tecer alguns breves comentários exploratórios sobre o tema das privatizações, sem a pretensão, obviamente, de esgotar o assunto. Acredito que teremos a oportunidade de debater temas correlatos à privatização em outros vídeos e logo, sem sombra de dúvida. Por enquanto, eu gostaria de fazer esclarecimentos conceituais sobre o fenômeno da privatização, além de uma avaliação breve sobre o pano de fundo jurídico que cerca esse tema tão importante e ao mesmo tempo controverso. Falar sobre privatização é difícil e eu costumo atribuir essa dificuldade a dois aspectos. Primeiro, a uma excessiva ideologização que permeia ou permeou o assunto, sobretudo na década de 90 no Brasil, quando a política nacional de desestatização do governo Fernando Henrique foi profundamente associada a pautas da chamada matriz neoliberal ou do conhecido consenso de Washington, opondo-se assim a uma razão ou a um discurso estatizante, ainda muito forte nos meios acadêmicos. Outra razão pela qual é difícil tratar do tema consiste no fato de a expressão privatização ser bastante imprecisa, ou usando uma palavra mais elaborada, polissêmica, ou seja, ela possui vários sentidos ou significados. Na maioria dos países, privatização tem sido principalmente uma questão de vender partes de um estoque de ativos públicos. É o que fez, por exemplo, Thatcher na Grã-Bretanha, que vendeu a British Gas, a British Telecom, a Jaguar, a British Airways, entre outras empresas. Assim como a Itália, que vendeu a Alfa Romeo e sua parte na Alitalia, uma importante companhia aérea nacional. No Brasil, na década de 90, observamos um fenômeno semelhante, com a venda de estatais importantes, como as integrantes do sistema Telebrás e a Companhia Vale do Rio Doce. Já nos Estados Unidos, quando se fala em privatização, tem-se uma dimensão um pouco diferente do fenômeno, até mesmo porque lá nunca houve tantas empresas governamentais e ativos semelhantes. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos eram, até a década de 80, o único grande país a ter uma indústria de telecomunicações inteiramente privada. E também, para ilustrar, nenhuma outra nação industrializada, com exceção do Japão e Canadá, tinha qualquer ferrovia privada, ao passo que nos Estados Unidos a indústria ferroviária privada era absolutamente predominante, com um pequeno envolvimento do setor público. Assim, em resumo,
os Estados Unidos sempre mantiveram no setor privado a maioria das atividades que tendem a ter um desempenho ruim no setor público, sendo ali a privatização não propriamente um processo de transferência de ativos, mas de engajamento das energias privadas para a melhoria do desempenho de tarefas que permaneceriam públicas em certo sentido. Buscando aqui resumir um pouco as diversas perspectivas jurídicas, podemos compreender o fenômeno da privatização, eu gostaria de identificar 5 principais aspectos a respeito do tema, ou 5 formas pelas quais podemos entender a privatização. Em primeiro lugar, temos privatização como diminuição da regulação administrativa sobre a sociedade, um processo pelo qual o Estado devolve ou transfere para a sociedade civil o poder de regular ou produzir normas sobre uma determinada atividade. Cito aqui, por exemplo, o mercado de valores mobiliários, em que normas são produzidas pelo setor privado, assim como o caso da autorregulação, em que temos o próprio setor regulado dispondo sobre diretrizes para o seu funcionamento. Em segundo lugar, temos ainda a privatização do próprio direito regulador do Estado, quando o Estado opta por se desvincular do direito público e fugir, utilizando aqui uma expressão comumente reconhecida nos meios acadêmicos, para o direito privado. Em terceiro lugar, privatização das formas organizacionais da administração, que ocorre com a opção do Estado por exercer uma determinada atividade pela forma empresarial e não pela forma pública. Aqui em Belo Horizonte, de onde falo, a gente tem um exemplo muito conhecido, que é a BH Trans, uma empresa municipal que executa uma atividade que tradicionalmente é associada à esfera pública, que é o poder de polícia no trânsito. Em quarto lugar, a privatização da gestão de tarefas públicas, que é o que normalmente acontece nas concessões e parcerias público-privadas, nas quais o Estado continua sendo o titular das atividades, mas transfere a sua execução, transfere a responsabilidade pela sua gestão para o setor privado. Em quinto lugar, finalmente, a privatização do capital de entidades administrativas, que ocorre por meio da transferência dos ativos ou pela alienação da entidade, abertura do capital, entre outras formas de arranjo que impliquem a transferência da propriedade para o setor privado. Esse último sentido, aliás, o mais comumente atribuído à privatização. Diante desse pano de fundo, então, a questão que se coloca: por que se privatiza? Algumas razões estão normalmente apontadas no discurso econômico que encampa as privatizações. Fala-se, por exemplo, em perda da legitimidade do modo de intervenção estatista e, consequentemente, da necessidade de modernização das estruturas econômicas, por exemplo, com o aumento da concorrência e com todos os benefícios decorrentes do incremento da competitividade. Além disso, redução do peso econômico do Estado, aumento da eficiência inerente ao uso de instrumentos de gestão típicos do setor privado são fundamentos normalmente utilizados para privatizar. Mas, obviamente, esses argumentos também se submetem a inúmeras críticas. Há quem sustente que a receita desestatizante, sobretudo quando aplicada ao Brasil, está sujeita a armadilhas que decorrem da forma peculiar como se organizou o Estado, que jamais chegou por aqui a consolidar um modelo do tipo welfare state, ou estado do bem-estar social. Enquanto na Europa, por exemplo, houve privatização por conta de uma saturação do modelo de welfare state, no Brasil o que a gente percebe é uma atrofia precoce desse desenvolvimento. E a nossa crise decorre de um misto de circunstâncias, como a falta de políticas de bem-estar, paralelamente à perda da efetividade dos poucos instrumentos de políticas sociais que nós temos e ainda ao enorme descontrole de nossas contas públicas, mesmo depois do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. De todo modo, ultrapassando a discussão envolvendo as correntes favoráveis ou contrárias à privatização, eu tenho para mim que a Constituição de 88 encerrou, sobretudo nos seus artigos 173 e 174, uma opção clara em favor de uma atuação supletiva e subsidiária do Estado, com predomínio da livre iniciativa e a atuação do mercado apenas em situações extremas, ligadas a imperativos da segurança nacional ou
ao relevante interesse coletivo. Circunstâncias, cada uma à sua maneira, indicativas de uma alta discricionariedade, mas sempre tendo em mira a subsidiariedade da presença pública. Por isso, hoje, é inadmissível a gente pensar, como havia no passado, em supermercados públicos, estabelecimentos que não têm uma relação direta com a execução de altos interesses públicos relevantes. E é com essas premissas que eu volto à fala do vice-presidente sobre os Correios, identificada lá no início do vídeo. Ele defendeu, como a gente pôde notar, que a privatização estaria ligada à presença ou não de déficits na estatal. E eu entendo que o critério para privatizar estatais é de outra natureza. Começou a ser aplicado no fim do século XIX no Japão e a partir dos anos 80 na Europa. E o princípio é de que o Estado somente deve exercer atividades empresariais se o setor privado não for capaz de fornecer bens e serviços essenciais ao desenvolvimento e à segurança nacional. Era o caso de atividades como bancos, transporte ferroviário, mineração, energia elétrica, telecomunicações, entre outras. Elas exigiam um nível de investimento superior à capacidade do setor privado, inclusive do sistema financeiro, para prover o seu financiamento. O setor público, mesmo quando há inequívoca competência da gestão, tende a gerar ineficiências ao operar em empresas. E isso se deve, entre outros fatores, a uma troca frequente da administração nas mudanças de governo e também a custos de transação associados ao setor público, como é o caso da necessidade de se observar sempre regras de licitação típicas do governo. Fora isso, as estatais podem sofrer e, infelizmente, a gente tem um retrospecto muito claro sobre como sofrem influência política. O exemplo da Petrobras é um exemplo que nos vem imediatamente. A empresa quase quebrou por causa da corrupção e do controle dos preços dos seus produtos para disfarçar os efeitos inflacionários de uma política econômica desastrosa aplicada até então. E é louvável nesse sentido, vale o parênteses, o esforço da lei das estatais, a Lei 13.303 de 2016, no intuito de despolitizar a gestão dessas empresas. Eu considero assim, divergindo da opinião do vice-presidente, que não há razão para se manter, por exemplo, os Correios sob o controle do governo. O país dispõe hoje de capacidade empresarial e robustez financeira para que o setor privado assuma o controle dessa e de outras empresas. Também não vejo motivos de segurança nacional para não privatizar os Correios. Essa privatização deve ser decidida pelo critério da oportunidade, não porque a empresa dá lucro ou prejuízo. E claro, e já me encaminho para encerrar, o Estado tem uma enorme responsabilidade no desenvolvimento econômico e social de qualquer país, bem como sobre a sustentabilidade desse desenvolvimento. O que a gente precisa perceber, no entanto, é que essa capacidade tem que ser bem utilizada, de modo estratégico, nas funções que reflitam o seu papel preponderante de garantidor ou regulador, tal como posto pela nossa Constituição. Esse tema dá ensejo para inúmeros debates, eu gostaria de aproveitar as próximas oportunidades para trazê-los. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, curta a página e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até lá!